Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o projeto Um Conto por Dia do mês em homenagem a Clarice Lispector. Eu estou lendo o livro A Via Crucis do Corpo e esse vídeo funciona da seguinte maneira. Na primeira parte eu leio o conto na íntegra e na segunda parte eu faço algumas considerações de forma bem espontânea. Quero lembrá-los que no dia 10 de dezembro reestreia a minha peça em homenagem a Clarice, Que Deus Venha, uma carta de aniversário para Clarice Lispector. A partir do dia 1º de dezembro começam a ser vendidos os ingressos. Eu vou ficar muito feliz que vocês assistam e quem já assistiu que reveja. Todos serão muito bem-vindos. Então vamos lá. Se você não quiser ver a leitura do conto e só partir para a segunda parte, que são as minhas considerações, você pula para esse minutinho que vai aparecer aqui na tela. O cabaré na Praça Mauá se chamava Erótica e o nome de guerra de Luísa era Carla. Carla era dançarina no Erótica. Era casada com Joaquim, que se matava de trabalhar como carpinteiro. E Carla trabalhava de dois modos, dançando meio nua e enganando o marido. Carla era linda, tinha dentes miúdos e cintura fininha. Era toda frágil. Quase não tinha seios, mas tinha quadris bem torneados. Levava 1 hora para se maquilar. Depois parecia uma boneca de louça. Tinha 30 anos, mas parecia muito menos. Não tinha filhos, Joaquim e ela não se ligavam. Ele trabalhava até 10 horas da noite. Ela começava a trabalhar exatamente às 10, dormia o dia inteiro. Carla era uma Luísa preguiçosa. Chegava de noite, na hora de se apresentar em público, começava a bocejar. Tinha vontade de estar de camisola na sua cama. Era também por timidez. Por incrível que parecesse, Carla era uma Luísa tímida. Desnudava-se, sim, mas os primeiros momentos de dança e requebro eram de vergonha. Só esquentava minutos depois. Então se desdobrava, requebrava-se e dava tudo de si mesma. No samba é que era boa, mas um blues bem romântico também a atiçava. Era chamada a beber com os fregueses, recebia comissão pela garrafa de bebida, escolhia a mais cara e fingia beber. Não era de álcool. Fazia era o freguês se embebedar e gastar. Era tedioso conversar com eles. Eles a acariciavam, passavam a mão pelos seus mínimos seios e ela de biquíni cintilante. Linda. De vez em quando dormia com o freguês, pegava o dinheiro, guardava-o bem guardadinho no sutiã e no dia seguinte ia comprar roupas. Tinha roupas que não acabavam mais. Comprava blue jeans, uma multidão de colares e pulseiras e anéis. Às vezes, só para variar, dançava de blue jeans e sem sutiã, se balançando entre os colares faiscantes, usava uma franjinha e pintava junto dos lábios delicados um sinal de beleza feito com lápis preto. Era uma graça. Usava longos brincos pendentes e às vezes de pérolas, às vezes de falso ouro. Nos seus momentos de infelicidade, socorria-se de Celcinho, um homem que não era homem. Entendiam-se bem, ela lhe contava suas amarguras, queixava-se de Joaquim, queixava-se da inflação. Celcinho, um travesti de sucesso, ouvia tudo e aconselhava. Não eram rivais. Cada um tinha seu parceiro. Celcinho era filho de família nobre, abandonara tudo para seguir sua vocação, não dançava, mas usava batom e cílios postiços. Os marinheiros da Praça Mauá adoravam-no e ele se fazia de rogado. Só cedia em última instância e recebia em dólares. Investia o dinheiro trocado no câmbio negro do Banco Halles. Tinha muito medo de envelhecer e de ficar ao desamparo. E mesmo porque travesti velho era uma tristeza. Para ter força, tomava diariamente 2 envelopes de proteína em pó. Tinha quadris largos e de tanto tomar hormônio adquirira um facsímile de seios. O nome de guerra de Celcinho era Moleirão. Moleirão e Carla davam um bom dinheiro ao dono do Erótica. O ambiente enfumaçado e com cheiro de álcool e a pista de dança. Era duro ser tirado para dançar por marinheiro bêbado, mas o que fazer? Cada um tem o seu métier. Celcinho tinha adotado uma meninazinha de 4 anos. Era-lhe uma verdadeira mãe. Dormia pouco para cuidar da menina. A esta não faltava nada. Tinha tudo de bom e do melhor. E uma babá portuguesa. Aos domingos, Celcinho levava Claretinha ao Jardim Zoológico, na Quinta da Boa Vista. E ambos comiam pipocas.
e davam comidas aos macacos, Claretinha tinha medo dos elefantes. Perguntava, por que é que eles têm o nariz tão grande? Celcinho então contava uma história fantástica onde entravam fadas más e fadas boas. Ou então levava ao circo e chupavam balas barulhentas os dois. Celcinho queria para Claretinha um futuro brilhante. Casamento com um homem de fortuna, filhos, joias. Carla tinha um gato siamês que olhava com os olhos azuis e duros, mas Carla mal tinha tempo de cuidar do bicho. Ora estava dormindo, ora dançando, ora fazendo compras. O gato se chamava Leléu e tomava leite com sua linguinha vermelha e fina. Joaquim mal via Luísa, recusava-se a chamá-la de Carla. Joaquim era gordo e baixo, descendente de italianos. Quem lhe tinha dado o nome de Joaquim foi uma vizinha portuguesa. Chamava-se Joaquim Fioriti. Fioriti? De flor não tinha nada. A empregada de Joaquim, Luísa, era uma negra espevitada que roubava quando podia. Luísa mal comia para manter a forma. Joaquim ensopava-se de minestrone. A empregada sabia de tudo, mas mantinha o bico calado. Era encarregada de limpar as joias de Carla com Braço e Silvo. Quando Joaquim estava dormindo e Carla trabalhando, essa empregada, por nome Silvinha, usava as joias da patroa e tinha uma cor preta, meio cinzenta. Foi assim que aconteceu o que aconteceu. Carla estava fazendo confidências a Moleirão quando foi chamada para dançar com um homem alto e de ombros largos. Celcinho cobiçava-o e roeu-se de inveja. Era vingativo. Quando a dança acabou e Carla voltou a sentar-se junto do Moleirão, este mal se continha de raiva, e Carla, inocente, não tinha culpa de ser atraente. E o homem grandalhão, bem que lhe agradara, disse para Celcinho: com este aí, eu ia pra cama sem cobrar nada. Celcinho calado. Eram quase 3 horas da madrugada, o erótico estava cheio de homens e mulheres, muita mãe de família ia para lá se divertir e ganhar um dinheirinho. Então Carla disse, é tão bom dançar com um homem de verdade. Celcinho pulou, mas você não é mulher de verdade. Eu? Como não sou? Espantou-se a moça que nesta noite estava vestida de preto, um vestido longo e de mangas compridas, parecia uma freira. Fazia isso de propósito para excitar os homens que queriam mulher pura. Você? Vociferou Celcinho. Não é mulher, coisa alguma. Nem ao menos sabe estalar um ovo. Eu sei, eu sei. Carla virou para Luísa, branca, perplexa. Tinha sido atingida na sua feminilidade mais íntima. Perplexa, olhando para Celcinho, que estava com a cara de megera. Carla não disse nenhuma palavra. Ergueu-se, esmagou o cigarro no cinzeiro e, sem explicar a ninguém, largando a festa no auge, foi embora. Ficou de pé, de preto, na Praça Mauá, às 3 horas da madrugada, como a mais vagabunda das prostitutas, solitária, sem remédio. Era verdade, não sabia fritar um ovo. E Celcinho era mais mulher do que ela. A praça estava às escuras e Luísa respirou profundamente. Olhava os postes, a praça vazia e no céu as estrelas. Eu acho que ela discute essencialmente aqui, de alguma maneira, o conceito do que é ser uma mulher. E ela primeiro conta da vida da Carla barra Luísa e conta a vida do Celcinho como que é, conta a vida desses dois como que é. A Carla barra Luísa tem uma vida que ela trabalha nesse cabaré, nessa boate, né, como dançarina. E ela é casada, não tem filhos, tem um gato, eles não pensam em ter filhos. E parece que Carla não é muito dos afazeres domésticos, a Carla é uma pessoa que gosta de fazer compras, e é muito vaidosa, pensa muito nela, pensa muito no corpo. E o Celcinho já tem uma vida completamente diferente, né? Ele é uma travesti, como ela narra aqui, né? Uma mulher trans, se a gente fosse transpor para os dias de hoje, muito provavelmente. E Celcinho tem uma filha, tem essa vida mais familiar, gosta de ter uma vida mais regrada, gosta de cuidar dessa filha, ele quer construir um conto de fadas para essa criança. E aí, quando ele vê que a Carla barra Luísa consegue as coisas na casa noturna e ele não,
pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ter uma beleza delicada, feminina, né? Ele fica com raiva dela e fala que ela não é uma mulher de verdade, porque nem fritar um ovo ela sabe, e ela sabe fazer tudo isso, entendeu? Então, é muito interessante a gente ver essa questão de como a Clarice discute o que é ser uma mulher na sociedade e o que era ser considerado uma mulher, né, com um M maiúsculo, naquela sociedade dos anos 70. E vale notar o quanto que Celcinho quer ter uma vida formatada num padrão totalmente heteronormativo, sabe? De ter uma filha, de constituir família, sabe esses padrões, assim? Tem algumas coisas que eu quero dizer que voltam nesse conto de uma maneira muito forte e que eu acho interessante, se você não conhece muito a literatura de Clarice, notar alguns elementos. Que embora esse livro seja bastante diferente dos outros livros dela, tem alguns pontos que são bastante recorrentes. Essa questão da vaidade, da beleza, essa questão do fato de pessoas gordas serem desvalorizadas, que eu já falei isso numa outra vez. Tem alguns elementos que ela puxa de outros contos, chupavam balas barulhentas os dois, quando ela fala do Celcinho. Esse balas com barulho, ela cita no Felicidade Clandestina. E aqui tem a questão da empregada também, preta, mais uma vez, gente. E aqui eu fico pensando que a empregada, ela entra nessa história meio sem função. Além de entrar sem função nenhuma, só pra dizer que ela era preta e que roubava, assim, ainda é racista, sabe? Ainda tem um terror racista, ainda coloca o negro na situação de que é preto, pobre e ainda rouba, sabe? São essas sutilezas que a gente tem que perceber, que obviamente isso aqui é fruto de um racismo estrutural, não é porque a Clarice Lispector era uma racista escrota, porque aqui a história vem se construindo de tal forma que ela narra a vida da Carla, narra a vida do Celcinho, como que é o cotidiano deles, e do nada ela coloca uma empregada, que só tem função na história como uma mulher que rouba e que é preta. Ela não entra na história para acrescentar em nada, ela não... Se a empregada não existisse na história, a história continuaria sendo a mesmíssima. E isso é uma coisa importante da gente observar em qualquer história que a gente vê. Que a gente vê e que a gente lê. Tudo tem que ter uma função em uma história, senão vira uma coisa que... um adereço que não sai pra nada, sabe? Assim, então, se você vai assistir uma peça e tem um objeto de cena ali que nunca é usado, então tá sem função, então não devia estar ali. Tudo tem que compor para construir uma história. E a empregada não compõe essa história. Ela poderia citar o fato de ter uma empregada na casa, sem falar que era uma preta que roubava, sabe? As histórias, em geral, sempre acabam caindo num certo estereótipo da figura da pessoa negra, sabe? Então, é sempre a empregada, é sempre o ladrão, é sempre a pessoa que rouba, sabe? É sempre o mau caráter, o perigoso. E eu sei que tem que contextualizar o tempo em que se vive, mas a gente não pode deixar passar essas coisas quando a gente está lendo um texto agora em 2021. É impossível deixar passar. E a gente não pode ter medo nem receio de questionar uma escritora só porque é Clarice Lispector. Ela também comete seus equívocos, ela também tinha suas contradições e isso que faz dela um ser humano maravilhoso como muitos outros. Então é isso, minha gente. Eu acho que é isso por hoje. Deixem as considerações de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Está quase acabando e espero que vocês estejam gostando. Um beijo imenso. Tchau!